A denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas acusados de tentativa de golpe de Estado em 2022 ganhou ampla repercussão na imprensa nacional e internacional. Em entrevista ao UOL News, o deputado federal Guilherme Boulos afirmou que a denúncia representa um marco histórico e pode romper com o padrão de impunidade estabelecido desde a ditadura militar. Fabiola, sim, você falou de celebração, e é uma celebração justa. Não porque não tenha que ter o devido processo legal, está tendo, foi apresentada a denúncia, o Supremo vai analisar, vai julgar e punir os responsáveis. Agora, é um dia histórico, eu diria um dia histórico e um dia feliz para o Brasil, porque pela primeira vez se coloca na pauta nacional a possibilidade de quem atacou a democracia, de golpistas, serem presos nesse país. Isso é decisivo. Veja, nós estamos numa situação como nós estamos, nós vivemos Bolsonaro, um risco de fascismo no nosso país, em parte porque o Brasil não acertou as contas com a sua história lá atrás, na transição democrática. Torturador não foi punido, ditador não foi punido, censor não foi punido. E quando acontece isso, quando um país não acerta as contas com seus traumas históricos, não teve um torturador preso no Brasil, diferente de outros países da América Latina, o resultado é que fica uma ideia de salvo-conduto, de que pode. Se naturaliza o ataque à democracia. Então, que a gente não repita o erro que foi da transição democrática nos anos 80, a denúncia do Gonê, ela sinaliza isso. Né? Ela não poupa o então presidente da República, que, aliás, segundo a denúncia, sabia e comandou um plano para matar o presidente Lula, o Alckmin e o Xandão, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, tem que responder, é grave. Né? Vários generais, vários outros oficiais do Exército, os quides pretos que iriam executar esse plano. Então é histórico, é histórico. Eu conversei, quando teve a prisão do Braga Neto, com um grupo de pessoas, de ex-presos políticos da ditadura militar. E eles me atentaram para isso. Eles estavam profundamente tocados, emocionados, porque eles estavam vendo, com 40 anos de atraso, um general ser preso por ataque à democracia e golpismo. Eu acho que esse é o significado histórico da denúncia do Gonê, e é importante que o Supremo Tribunal Federal faça o julgamento justo e responsabilize quem tentou dar golpe de Estado no Brasil. Questionado sobre o impacto da denúncia nas eleições presidenciais de 2026, Boulos avaliou que a polarização política persistirá no país, mesmo diante da possível prisão de Bolsonaro. Primeiro, é evidente, o próprio presidente Lula e ministros do governo reconhecem publicamente que precisa ter freios de arrumação, correções de rota, o governo conseguir enfrentar de maneira mais efetiva temas como o preço dos alimentos e temas que acabaram minando a popularidade do governo nesse último período. Agora, sabe uma coisa que eu acho muito curiosa? Eu estava aqui na Câmara, eu estou aqui no meu gabinete na Câmara, e ontem os bolsonaristas celebrando a pesquisa do Datafolha. É uma hipocrisia danada, porque a turma que diz que não acredita em pesquisa, né, é toda animada por causa de uma pesquisa. Né? É uma hipocrisia tremenda. Aliás, eu quero saber se eles vão defender saidinha para o Bolsonaro depois que o Bolsonaro estiver preso na Papuda, né, porque está se encaminhando para isso. Agora, com o Bolsonaro julgado e, espero, preso, Josias, o cenário muda do ponto de vista da oposição de direita, da extrema-direita, né? Porque é isso, o Bolsonaro está vivendo num mundo paralelo, né? Ele já é inelegível, em breve será condenado, imagino, será preso, e ele fala como se fosse um chefe de Estado. Eu farei isso, eu vou assumir o governo em 2027 e fazer isso. Né? É quase uma psicopatia. Né? É um problema sério aí
que eles vão ter que enfrentar. Agora, a conjuntura do ano que vem, as eleições do ano que vem, eu não tenho a menor dúvida, serão eleições duras e polarizadas, como foi a eleição de 2022 há 4 anos. Agora, da mesma forma que as pesquisas mostram, né, dificuldades do ponto de vista da avaliação do governo Lula, as mesmas pesquisas mostram que o Lula vence qualquer adversário nas eleições do ano que vem, né? Então, eu acho que o governo vai trabalhar, né? Nós tenho conversado com o próprio presidente, com ministros, com o Sidônio, com a turma, para que a gente articule melhor uma unidade de narrativa, que é o que a extrema-direita tem. Se você olhar, a extrema-direita estão todos ali falando a mesma língua. Eles têm uma articulação de unidade de narrativa que facilita a comunicação com a sociedade. A esquerda tem tido dificuldade de fazer isso e acho que nesse ano, ajustando os ponteiros, a perspectiva é que a gente consiga fazer isso, saia da defensiva, né, que o governo consiga mostrar aquilo que já fez e tome outras iniciativas e que a gente caminhe para a reeleição do presidente Lula no ano que vem. Essa é a minha expectativa, Josias. Segundo Boulos, a denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro deverá neutralizar as tentativas oportunistas de seus aliados de amenizar sua responsabilidade nos acontecimentos. Eu acredito que a força da denúncia do Procurador-Geral da República tende a sepultar as tentativas oportunistas de salvação do Bolsonaro. É importante quem está assistindo a gente saber. Hoje existem, aqui na Câmara dos Deputados, 2 articulações para salvar o Bolsonaro. Uma é a PEC da anistia, né? Que não sei se o Hugo Mota terá conjuntura após a denúncia de instaurar a comissão da PEC. Nós vamos trabalhar para que não se instaure. Não faz sentido. A PEC da anistia quer anistiar os presos do 8 de janeiro, da tentativa golpista, eles vendem, é uma coisa assim, impressionante, como se fosse o 8 de janeiro fosse um chá de senhoras, né? Um piquenique no parque. Né? Esse é o discurso da extrema-direita. E nós vamos enfrentar isso. A outra tentativa que o Thales mencionou é um projeto do Bibo Nunes. O Bibo Nunes, para quem não conhece, é um deputado bolsonarista completamente maluco, alucinado. Quando eu encontro ele aqui no corredor do Congresso, eu vou para o outro lado, tenho até um certo receio. E ele entrou articulado com o Bolsonaro, com um projeto de lei, logo que começou o julgamento do Bolsonaro no TSE de inelegibilidade, no meio do ano passado, ele entrou com isso para diminuir o prazo de 8 anos para 2 anos de inelegibilidade. Como Bolsonaro foi condenado em 23, então acabaria este ano, 25, o prazo da inelegibilidade, porque, e olha o casuísmo, entrou, a redução do prazo seria apenas para 2 crimes, que é justamente os crimes pelos quais o Bolsonaro foi condenado. Então é um projeto salva Bolsonaro, mudando além da ficha limpa. Eu não acho que vai prosperar, Thales, francamente. Agora, essa disputa tem que ser feita também na sociedade. A gente vê a narrativa dos bolsonaristas, quer dizer, olha, os caras fizeram um plano para matar o Lula, matar o Alckmin, matar o Xandão, um bando de viúva da ditadura acampada na frente de quartel. E agora vem querer posar de vítima, dizer que para pacificar o país tem que ter anistia, né? Os mesmos que tramaram assassinato, que fizeram o que fizeram no 8 de janeiro, agora vem, por favor, me dá anistia, vamos unificar. Tenha santa paciência. Então, assim, eles vão fazer um ato no dia 16 de março, da extrema-direita, né, que agora a pauta vai ser, com certeza, a anistia, salvação, se dizerem perseguidos e tudo mais. Eu estou conversando com os movimentos sociais, os partidos políticos de esquerda, para que a gente faça uma grande mobilização pela prisão do Bolsonaro, sem anistia, também nas próximas semanas, no próximo mês, no Brasil. Porque precisa ter resposta também da sociedade.
O Congresso expressa isso, né? E para que a gente possa sepultar de uma vez por todas o projeto de anistia, a gente precisa ter essa resposta da sociedade, e eu vou trabalhar junto com outras lideranças para que a gente construa isso. Mas o que a gente tem de informação é que a orientação dentro do governo é que ministros e o próprio presidente evitem comentar sobre esse assunto, né? Até porque é um processo que tramita na justiça e é preciso trazer a seriedade e a credibilidade do judiciário brasileiro. Como é que fica esse ponto? Eu queria lhe perguntar isso. Acha que o governo tem que sim comentar, tem que celebrar, tem que pedir a prisão de Bolsonaro? Isso pode ajudar a popularidade do presidente Lula, que está em queda, ou pode piorar a popularidade do presidente? Como é que o senhor analisa isso? Ele é o chefe de Estado, né? Então, a decisão dele de não comentar um processo judicial em andamento, embora ele teria toda a legitimidade de comentar, porque nós estamos falando, inclusive, da tentativa de assassinato dele, de um plano para matá-lo. Teria toda a legitimidade de se expressar, como já se expressou em outras ocasiões, inclusive no aniversário do 8 de janeiro, há pouco, né? Defendendo punição aos golpistas, recusando qualquer projeto e tentativa de anistia. Ele já fez isso. Agora, que ele não comente detalhes do processo judicial em andamento é razoável, ele é presidente da República. Quem tem que comentar isso é o Bolsonaro, que virou réu, ou vai virar com a aceitação da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, o nosso papel aqui, né, é não só mostrar a importância que se tem e celebrar o dia histórico, que é a denúncia de militares e de um ex-presidente que tentaram um golpe de Estado no país, e mais que isso, ajudar a mobilizar a sociedade para barrar qualquer tentativa de anistia que eles vão querer colocar. E não nos enganemos, não é porque foi feita a denúncia que o bolsonarismo não tem força na sociedade, eles têm base social, é preciso reconhecer isso. Tem base aqui no Congresso, né? Em parte da sociedade, tem uma máquina de atuação nas redes sociais, com fake news, nós vimos isso no caso do Pix. Então, vai ser uma disputa. E essa disputa, essa guerra que não é só de narrativas, ela vai se dar também na base da sociedade, vai se dar no parlamento, vai se dar nas redes sociais e vai se dar nas ruas. Então, nós não vamos deixar as ruas só para eles. Eles vão no dia 16, nós vamos trabalhar para ter grandes mobilizações para sepultar a tentativa canalha de anistia para o Bolsonaro e para os golpistas. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o presidente Lula manifestou-se sobre a denúncia da PGR contra Jair Bolsonaro. De forma ponderada, Lula defendeu que todas as pessoas têm direito à presunção de inocência, evitando críticas diretas ao inelegível. A decisão de ontem é uma decisão da Procuradoria-Geral da República. Ele indiciou as pessoas. Eu não vou comentar um processo que está na Justiça. A única coisa que eu posso dizer é que, nesse país, no tempo em que eu governo o Brasil, todas as pessoas têm direito à presunção de inocência. Se eles provarem que não tentaram dar golpe, e se eles provarem que não tentaram matar o presidente, o vice-presidente e o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, eles ficarão livres e serão cidadãos que poderão transitar pelo Brasil inteiro. Ora, se na hora que o juiz for julgar, chegar à conclusão que eles são culpados, eles terão que pagar pelo erro que cometeram. Portanto, é apenas o indiciamento. O processo agora vai para a Suprema Corte e eles terão todo o direito de se defender. É só isso. Não posso comentar mais nada do que isso. Em entrevista à CNN Brasil, o senador Randolph Rodrigues endossou a postura moderada do presidente Lula, mas alinhou-se à avaliação do deputado Boulos sobre o caráter histórico da denúncia, destacando seu potencial para marcar uma nova fase na história política do país. O governo não tem posição em relação a isso, porque isso é um processo judicial. E a condução desse processo deve-se única e exclusivamente por parte do judiciário. Em primeiro lugar, é importante aqui destacar o seguinte: não há de se celebrar e não é razão para regozijo
ter um ex-presidente da República indiciado em uma tentativa de golpe de Estado contra a própria democracia que o elegeu. Ao ex-presidente da República e a todos os demais indiciados, o que nós esperamos é que sejam assegurados para eles os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência. Princípios constitucionais estes só possível em uma democracia. E esta é a beleza da democracia. Ela garante, até para aqueles que atentam contra ela, a possibilidade de utilizar dos seus princípios em defesa de suas garantias constitucionais em defesas. O material probatório é vasto, mas agora se inicia uma fase que está prevista no Código de Processo Penal que se chama ação penal. Essa fase, tem início a partir da denúncia. A partir da denúncia tem prazos processuais que estão previstos no Código de Processo Penal e onde esses princípios constitucionais que aqui destacamos poderão ser utilizados pelos réus, a partir de agora, deixam de ser investigados pelos réus no processo de julgamento. Mas, sobretudo, mesmo com todo o material probatório, é necessário que seja garantido a todos eles todo o direito à defesa que somente a Constituição e a democracia assegura. Mas, ao fim e ao cabo, com este material probatório, e se for confirmado a condenação dos responsáveis por uma tentativa de golpe de Estado, porque é importante que se distingua isso. A nossa legislação penal, ela não faz remissão a golpe de Estado consumado, por uma razão simples. Se um golpe de Estado tivesse sido consumado, aqueles criminosos que atentaram contra a democracia estariam no poder e seria impossível qualquer tipo de julgamento. A nossa legislação prevê a tentativa de golpe de Estado e a punição pela tentativa de golpe de Estado. O material probatório, que tem acesso agora todos os brasileiros, dá conta de que entre 30 de outubro de 2022 até 8 de janeiro, data em que ocorreu um levante de pessoas insufladas pelo movimento que estava em curso contra os pilares da democracia brasileira, e até um pouco antes disso ocorreu uma conspiração continuada contra as bases do Estado Democrático de Direito. Se isso for confirmado e se os agora réus forem assim responsabilizados, nós podemos estar dando um passo importante de fortalecimento da democracia e virar uma página triste da história brasileira. Porque, lamentavelmente, Basília, a história brasileira, até desde a República, tem sido a história de tentativas ou de golpes de Estado que interromperam ciclos democráticos em nosso país. Lamentavelmente, também se aponta que, ao longo dessa história, toda vez que se anistiou, toda vez que o regime democrático passou mão para aqueles que atentaram contra a democracia, estes voltaram e corromperam a democracia e derrubaram e instauraram regimes ditatoriais. Então, nesse sentido, o julgamento que está em curso e seu eventual resultado tem um sentido histórico para o Brasil.